Olá, amigos. Mais uma vez estamos aqui no estúdio da TV Livre para apresentar o nosso programa semanal, o Pod Livre, aquele programa de entrevistas que sempre traz uma pessoa de relevância, de conhecimento, de talento, para contribuir com o seu conhecimento, com a sua sabedoria, para melhorar a nossa vida, da nossa cidade, da nossa região, e por que não do Brasil. E hoje nós temos a grata satisfação de estar recebendo um amigo da nossa querida cidade de Serquilho, Felipe César, vereador, atuante. Seja muito bem-vindo, Felipe. Boa noite, Jorge. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Mais uma vez agradeço a você pelo convite, uma satisfação. Tá? Esperamos aí poder bater um papo legal aí, bem produtivo para todos. Bacana, bacana. Aproveito também, viu, Felipe, para saudar os nossos amigos do Arquifome, o Alex e o Vinícius e toda a equipe que estão sempre conosco, desde o início dos nossos trabalhos aqui em Tietê e região, o Arquifome, Megamax, sempre conosco. Então, citamos aí o nosso agradecimento também. E eu sei que o Arquifome e a Megamax também atuam em Serquilho, gera emprego, gera recursos, gera atributo para Serquilho. Então, é uma empresa que está sempre atuante na cidade, né, Felipe? São pessoas aí que foram fundamentais, né? Até para mim, pessoalmente, trabalhei muito com eles em eventos culturais, esportivos. Então, fica aqui o meu abraço ao Alex, ao Vinícius, né? A todos o pessoal lá do Arquifome, do Megamax, que nem você falou. Eles geram muito emprego, movimentam muito a economia, não só de Serquilho e Tietê, mas da nossa região aqui. Verdade. Então, Deus abençoe que cada vez mais eles prosperem, né? Sim. Continuem incentivando programas como o seu e tantos outros eventos, né? Que eles apoiam na nossa região, na nossa cidade aqui. Beleza, beleza. Bom, Felipe, é rotina nossa aqui a gente sempre pedir para o nosso entrevistado para ele se apresentar ao público. Não que você é uma pessoa muito conhecida, uma pessoa que o pessoal tem o domínio, uma figura pública de expoência e querida, porque você pode ser conhecido, mas por um lado que não é agradável, mas felizmente você é uma pessoa que o pessoal tem uma afeição, você tem um carisma muito grande, muito simpático. Então, queria pedir para você contar um pouco quem é o Felipe, para o nosso público poder conhecer um pouquinho mais da sua vida. Bom, vamos lá. Sou nascido e criado na cidade de Serquilho, né? Vou fazer 40 anos já. Opa. Se Deus quiser, logo, logo. Venho de uma família simples, uma família humilde, né? Desde criança, os ensinamentos da família, algo que a gente valoriza muito, o respeito, a disciplina, sempre procurar tratar bem as pessoas, né? Sempre estudei nas escolas municipais, lá em Serquilho. Tive a grande satisfação e honra de poder fazer uma faculdade. Sou formado em publicidade e propaganda. Legal. Sempre atuei na área de vendas, merchandising, de marketing. Trabalhei com supermercado há muito tempo. Tentei trabalhar em outros ramos, mas o fato assim da publicidade, de você querer trabalhar com pessoas, né, de você querer ser criativo, então sempre me puxou mais para essa área de vendas, né, área comercial. Algum tempo, 2011, quando eu me formei, naquele ano eu tive algumas aulas de marketing político, e foi aonde ali eu comecei a ter um pouquinho mais de interesse também por essa área. Em 2012, logo a gente começou a trabalhar em campanhas políticas. Trabalhamos para um vereador na época que foi eleito, e ali foi um start para mim também, né? Então, sempre trabalhando com pessoas já na área comercial, na vida profissional, e com isso a gente também seguindo outro caminho ali na área da política. Comecei a acompanhar, visitava as sessões na Câmara. A Câmara, para quem não conhece a Câmara de Serquilho, né, um lugar maravilhoso, lugares bem confortáveis para quem nunca foi, tiver a possibilidade de vá lá conhecer, principalmente as pessoas de Serquilho. Muito a bacana, Casa do Povo, lá é um lugar muito
Não sei se você já conhece, fica o convite para você sim. também um dia lá visitar-nos. Faço questão de ir lá para prestigiar. Vou lá. Será sim. muito bem-vindo. Quem sabe a gente até faz uma gravação lá. Se Deus quiser. Bacana. E aí, como eu sempre trabalhei nessa área de marketing, publicidade, foi uma coisa que foi encaminhando lado a lado, aos pouquinhos, mas sempre com foco, né? Eu sempre tive para mim assim que os meus planos, eles não são maiores do que os planos de Deus. Então, eu sempre colocava na mão de Deus. Tiver que ser, vai ser, ia com calma. Também sou um apaixonado pelo esporte. Em 2014, nós começamos um time lá em Serquilho chamado Bem Amigos Futebol Clube. E era onde eu também desenvolvia todo o meu conhecimento que eu tinha de publicidade, né, da área comercial. Então eu levei aquilo para o time e corri atrás de patrocínios, né, que não é uma coisa fácil, mas eu tentei fazer dessa equipe uma equipe assim que serviço de modelo na nossa cidade, né? Porque a gente sabia que era difícil você manter uma equipe, tem todo o custo. E eu conseguia conciliar ali a minha parte profissional, a parte do amor ao esporte, e junto a gente fazia também as ações sociais com o time, né? Então, era algo que a gente sempre encaminhou ali com o futebol, com as ações sociais, com os eventos, que era outra coisa assim que a gente pegou gosto por fazer. Passou um tempo, 2016, eu fui trabalhar na campanha do prefeito Aldo, né, mandar um abraço pro Aldo. Opa, um abração aí, Aldo. E sempre me atendeu muito bem, Aldo, viu? Gente fina, muito gente bom, boa. muito bom. Fica aqui um abraço para ele. E aí em 2016 eu trabalhei na campanha dele, a convite de amigos, né? E graças a Deus naquela época o Aldo foi eleito. E nisso surgiu a oportunidade de eu atuar também dentro da prefeitura. Ai, que legal. Né, eu lembro até que... 2016. 2016. Eu lembro até hoje, mandar outro abraço aqui pro Foguetão, que ele falou, você vai trabalhar na cultura. Foguetão também, um abração para ele. Gente boa. Boa. E eu falei, cara, mas eu nunca trabalhei nessa área, né? Ele falou, cara, fica tranquilo, você tem um perfil, você gosta de correr atrás, você mexe com eventos, vai ter as pessoas ali também para te orientar, que tinham experiência. Mandar um abraço para a Meire, que hoje é coordenadora de cultura, ela era diretora na época. Eu falei, cara, vontade a gente tem, né? Então vamos correr atrás. Então eu tentava suprir a minha falta de experiência com a cultura com trabalho, realmente, né? Me esforçava além para poder suprir essa inexperiência. E com o tempo eu fiz muitos amigos, né? Eu sempre fui muito sincero com todos eles, vários segmentos. Falei, ó, eu não sou da cultura, você é. O que você acha que é melhor para sua pasta, para sua área, né? Bom senso, né? Isso, até hoje eu converso muito com o Helder de Nadai, que é um outro ícone lá na cidade de Serquilho, mandar um abraço pro Helder. E ele falava, cara, você pelo menos teve a humildade de chegar aqui e falar, ó, não sei, mas eu quero aprender. Então, ia conversar com o pessoal do teatro, o que vocês acham que é melhor? Isso aqui é melhor. Então, a gente tentava ir lá e fazer, né, dentro das possibilidades, o que seria melhor para eles. Para dança, para música, né? Então, esse tempo que eu fiquei também na prefeitura, eu aprendi um pouco ali dentro como que funcionava a prefeitura, né? O que pode, o que não pode ser feito, porque às vezes a gente quer fazer tanta coisa, mas às vezes, né, tem muitas burocracias que esbarram em legislação mesmo, financeiramente também falando. Então ali foram 3 anos e meio também que eu pude absorver muita coisa, aprender muita coisa, né? E eu tinha o meu caminho já pensando lá na frente de ser um candidato a vereador, e tudo isso para mim era uma lição. Então tudo que eu passava era um aprendizado, né? Eu sempre fui muito franco com todo mundo, eu mais aprendia do que ensinava. Eu convivia com profissionais ali, né, que viviam da cultura. Mas é legal essa humildade sua. Que eu falo que a humildade é uma chave que abre muita porta, né? Sim, com certeza. Quase todas as portas, eu acho que é. E a humildade realmente ela favorece a pessoa que pratica a humildade. Ela realmente ela facilita as coisas. Toda vez que você encontra uma pessoa arrogante, prepotente, você já tem uma antipatia gratuita. Não é isso? Sim, com certeza. Então, como eu falei, eu sempre fui muito sincero. Falei, ó, tô aqui para aprender, o que eu puder ajudar, eu ajudava. Criamos vários eventos na época, né, que até hoje o pessoal fala, né, comenta. E, infelizmente, em 2020,
veio a pandemia, né? E eu sempre fui um cara muito, assim, proativo. Eu não gostava de ficar esperando, eu gostava de correr atrás e fazer. E quando chegou a pandemia, praticamente travou tudo. Nós não Sim. podíamos fazer nada, Sim. né? E tinham pessoas que dependiam da cultura. Cara, teve pessoas que passou muita dificuldade no início da pandemia ali, porque viviam do trabalho da cultura e não podia fazer apresentação, não podia fazer nada, né? Não tinham renda. E eu me senti ali também, pô, se eu trabalho num cargo público, que é para o povo, para a população, eu não posso fazer nada, então não tem por que eu continuar. Poderia ter ficado quieto na minha, mas é uma coisa que eu tinha para mim. Falei, cara, se eu estou aqui para servir e eu não estou servindo, não tem por que eu continuar. Fiz um último evento, se eu não me engano, Colijuc, pela prefeitura, fiz online, inclusive agradeço ao Alex, que na época foi o Alex quem praticamente assim nos ajudou muito, né? Público-privado, a empresa privada, no caso a Equifome, na época, que a gente fez uma live, fizemos as premiações. Então, e ali eu já era parceiro do Alex, mas ali eu fiquei mais ainda, porque eu saí da prefeitura, só que como eu tinha dado a palavra, eu tinha iniciado o projeto, eu falei para ele, pode ficar tranquilo que a gente vai terminar esse projeto. E aí, graças a Deus, mesmo eu não estando mais na prefeitura, fui lá, ajudei, a gente terminou, foi muito bom. E aí veio a época das lives, né? Então, na época das lives também eu fiz muita live, fiz com o meu time do Bem Amigos, na época a gente arrecadou mais de 100 cesta básica, foi pro Lar São José, ajudei outros grupos a fazerem lives, né, para arrecadar dinheiro, para ajudar. Santa Casa, para ajudar. Sim. E sempre o Alex, a Equifome, nos ajudando também. Não só o Alex, como tantos outros, né, que sempre Sim. nos ajudaram. E ali foi mais uma época de aprendizado. Teve uma época que eu abri um açaí na minha casa. O Alex falou para mim, falou, viu, por que você não abre açaí no copo? Eu falei, é verdade, estava na pandemia, estava trabalhando com o Solotudo na época, o Marcelo, um abraço pro Marcelo lá de Botucatu. E aí comecei, deu certo no começo, mas daí também aquela questão de inexperiência como empreendedor, não foi para frente. Aí eu precisei mudar de casa, fui morar na minha casa, no apartamento, e de lá já não podia mexer com isso, não tinha como. E aí paramos, mas ainda tenho fé que se Deus quiser um dia ou outro a gente vai voltar com isso. Até minha mulher fala, né, às vezes, agora dá pra gente tentar voltar, se Deus quiser. Passou aí a pandemia, né, e eu já estava com esse pensamento de ser candidato. Em 2020 eu trabalhei na campanha do partido, na época União Brasil, era Democratas. Trabalhei também na campanha, foram eleitos na época o Germano, o vereador, Eliseu e o Tércio. E ali eu também eu estava naquela, sabe, acho que eu não estou preparado ainda. E é que nem eu sempre falei, estava na mão de Deus, se Deus achasse que ali era o seu momento, ia ser. Não foi, então eu fiquei tranquilo, falei, mas daqui 4 anos, se Deus quiser, vai ser. Se Deus achasse que fosse a hora. Passou mais 4 anos, fiquemos ali, né, correndo atrás com o time, ação social. E chegou o momento, né, 2024, eu já tinha certeza de que eu ia ser candidato. Fomos para o desafio, com os pés no chão, mas assim, com uma certeza de que eu ia ser eleito, cara. Porque, que nem eu falei para você, lá em 2012, quando eu comecei, eu sempre deixei na mão de Deus. E eu achava que era o momento, eu tinha uma tranquilidade com as pessoas que eu ia conversar, várias pessoas com que eu ia conversar. Não era soberba, nunca foi, nunca vai ser. Mas eu precisava ter essa confiança. Você tinha confiança. Porque se a gente vai conversar com o eleitor e a gente não passa essa confiança, às vezes o cara fala, não vou votar nesse cara, esse cara não me passou confiança. Então eu tinha muita confiança nisso, né? E graças a Deus aí na campanha 2024, a gente fez um trabalho legal. Você foi eleito com quantos votos? Eu fui eleito, cara, eu falo que eu fui eleito por Deus mesmo. E eu converso muito com meu pai, às vezes eu falo assim, cara, eu fui guerreiro na campanha, viu? Fui na garra mesmo. Eu fui eleito com 388 votos. Dos 13, eu fui o último a ser eleito, né? E, inclusive, durante a campanha, na pré-campanha, eu falava muito a respeito do coeficiente, como que funcionava, né, para as pessoas entenderem, porque teve amigo meu que falava, mas na campanha passada teve vereador que foi mais votado e não entrou. E aí eu fiz um vídeo explicando o porquê, como que funcionava, inclusive na última eleição, 2020,
Teve o nosso parceiro de partido, um abraço pro Dé Santos, teve 15 pessoas que foram mais votadas que ele, mas não entrou. E as pessoas não sabiam por quê. E eu fiz o vídeo explicando, né? Questão do coeficiente partidário. E no meu partido... Você foi eleito por qual partido? União Brasil. União Brasil. União Brasil. Tá. E eu tinha tanta certeza, cara, que eu tava muito tranquilo. Mas na hora que começou a apuração, eu fiquei meio nervoso. Porque o meu nome nem aparecia na lista. Nem aparecia. E comecei a acompanhar e eu tava tranquilo até que começa a dar um frio na barriga. Quando eu comecei a aparecer, né, eu já falei assim, agora tô mais tranquilo. Só que eu fui eleito por 3 votos a mais que o quarto colocado, o vereador ficou suplente, o Gilmar, lá do Barreiro, um abraço pro Gilmar. Ele teve 385 votos. 3 a menos que eu. Se ele empata comigo, Ele vai, né? pelo coeficiente. Sim, e aí a gente começa a escutar as histórias ali do dia da eleição, cara, foi Deus, Deus. E então, assim, eu só tenho a agradecer mesmo a Deus, em primeiro lugar, sempre, a família. E dizer assim que por a gente estar ali por Deus, hoje o que a gente mais preza é fazer um trabalho voltado mesmo, né? Felipe, com muita fé. deixa eu te perguntar uma coisa que é importante a gente saber. Nessa sua candidatura, nessa sua trajetória, até chegar ao momento de ser eleito, qual foi a plataforma que você trabalhou? O que é que você levou para o teu eleitorado? Então, O que você propunha para ele? Qual era o seu objetivo de trabalho? O que você apresentava para o eleitorado? Então, como eu falei para você, né, desde 2012, quando eu comecei a acompanhar, a gente começou a entender um pouquinho pro lado de fora como que funcionava. Não adiantava eu fazer uma campanha prometendo um monte de coisa que eu sabia que vereador não pode fazer, né? Não sou nada contra as campanhas dos outros candidatos, quem falava, quem não falava, mas eu tinha a minha consciência. Falei, cara, eu não quero enganar ninguém. Eu sei o que o vereador pode e o que o vereador não pode fazer, então não adianta eu chegar e falar. Então, na minha proposta de campanha, eu sempre prometi que eu ia trabalhar por melhorias no serviço público da nossa cidade. Buscar usar todas as prerrogativas dos vereadores, fazer indicação, requerimento, buscar recursos através dos deputados, né? Então, assim, eu sempre fui muito sincero na minha campanha. E eu acho assim que teve muitas pessoas que talvez não me conhecessem e votou em mim, às vezes por indicação, mas a maioria das pessoas que votaram em mim me conheciam, sabiam quem é o Felipe. Então, você levou a bandeira da sinceridade. Da sinceridade, da humildade, entendeu? De não querer achar que eu ia ser melhor que ninguém. Porque, que nem eu falei para você, eu via o que estava acontecendo na Câmara, com outros vereadores, a gente sabe que não é fácil. Pode pegar uma pessoa e fazer uma campanha falando isso, falando aquilo. Quando chega lá, toma um choque, né? Porque a população ela cobra também depois. Você falou que ia fazer isso. E não é papel do vereador fazer algumas coisas, mas às vezes o cara falava em campanha e ele vai ser cobrado. Então hoje eu, graças a Deus, assim, eu tive muita sinceridade na minha campanha. Sempre falei que eu queria brigar por melhorias, né? Eu sempre estudei em escola pública, eu uso de saúde pública do nosso município. Então eu sempre falava assim que eu queria melhorias, né, para esses serviços e eu ia fazer o máximo que eu pudesse fazer para que aquilo fosse concretizado. E que nem eu falei para você no começo lá, que a gente tem a humildade de saber que a gente não sabe e buscar o entendimento, tirar as dúvidas. Hoje a gente faz isso na política também. Legal. Entendeu? A gente está chegando aí ao 8º mês de mandato. Cara, eu tenho muito que aprender. Então, tem muita coisa que às vezes as pessoas perguntam, a gente não sabe. Peraí, vou lá procurar saber para tentar ajudar, para tentar resolver, né? E é um caminho, não é árduo, mas não é fácil, né? Às vezes a gente tem alguma certa dificuldade. Eu acho bacana esse tipo de posicionamento seu, porque nós conversamos com muitas pessoas. Cada uma com a sua ideologia, com a sua linha de pensamento, tudo, seus projetos.
Mas antes de você ter os projetos, você ter os seus planos, é muito importante o aspecto de caráter. É muito importante saber com quem nós estamos mexendo, com quem nós estamos conversando. Então, quando eu te fiz essa pergunta, foi exatamente para entender se você levou uma proposta técnica ou se você levou uma proposta de caráter. Não adianta, eu posso prometer um monte de coisa e que eu não vou cumprir. Então eu vou confiar no cara que realmente ele é uma pessoa que tem uma postura, que já tem um histórico, que pouco ou muito, mas o público já identifica, o cara é gente boa, o cara não é gente boa, o cara fala e cumpre, ou ele não cumpre o que fala. Então, a imagem que a pessoa passa para o outro, como é que o cidadão ele está vendo você, como é que são aquelas três coisas, né? Como você se vê, como você vê os outros e como os outros te veem. Então, essa tríade, ela vai dar o formato seu dentro do universo. E quando eu estava ouvindo você falar e eu já tinha processado uma palavra que iria definir o que você acabou falando, que era sinceridade. Você foi um cara sincero nas propostas, no que você conversou com o seu público. Você falou, eu passei por baixo da porta, mas você conseguiu atingir. E talvez você atingiu isso daí muito mais pela sinceridade sua, pelo fato de você falar, olha, posso ou não posso, vou fazer ou não vou fazer, do que propriamente num primeiro mandato, que ninguém te conhecia como um vereador, mas ele acreditou na sua palavra, na sua pessoa, no que você formatou durante esse período de trabalho seu. O Felipe, o que ele fala, ele cumpre. Então, muito disso, eu acredito que a campanha sua, o sucesso da eleição sua, foi por causa desse posicionamento que você teve. Sim, eu também acho que foi mais ou menos isso. Eu queria... o público que acompanha a gente aqui sabe que nós sempre temos assim uns projetos, uns planos de trabalho, por que de fazer a entrevista. E eu acabei pedindo, e o Felipe prontamente, ele foi assim, extremamente atencioso. Eu queria fazer uma entrevista com algumas pessoas de Serquilho. Por que de Serquilho? Porque Serquilho, no contexto regional, Serquilho é uma cidade que ela tem uma prosperidade acima da média, ela tem uns índices acima da média, ela é uma cidade que ela está pujante, com méritos, e a gente vive aquilo, olha, eu quero entender como funciona, de que maneira funciona, como é que a máquina anda em Serquilho, e nada melhor do que a gente conversar com quem é de lá. Então, por isso que eu acabei pedindo para você vir, e ainda mais na condição de ser atuante na área legislativa, para a gente poder conversar um pouco com você, para sentir um pouco mais como a máquina de Serquilho funciona. Nós sabemos que teve uma solução de continuidade, uma linha de continuidade, que isso é muito importante, porque planejamentos, quem não planeja nada na vida, também não vai a lugar nenhum. Então, o planejamento ele é necessário para a nossa vida pessoal, como para a nossa vida profissional. Se você não tem um mapa de voo, você não sabe para onde você vai. E Serquilho, ela é uma cidade que ela tem um planejamento. Esse planejamento está muito na política de continuidade, com os ajustes, mas ela tem uma rota, ela tem uma meta. E os gestores da cidade, ao que me parece, que eu não vivo lá, ao que me parece, existe um movimento que é um movimento de união de forças. Vamos prosperar, vamos o que é melhor para a cidade, parece que tem uma discussão, o que nós temos que fazer para melhorar. A impressão que eu tenho não é aquele negócio, chegou um prefeito novo, não faz mais o que estava sendo feito, vai fazer. A impressão que eu tenho é que não é isso,
que existe essa solução de continuidade e que vai levando a cidade e a sua população cada vez mais à prosperidade. Então eu queria que você contasse um pouco para a gente, na sua visão, na sua experiência de cidadão e agora como legislador, você contasse um pouco para a gente como é que articula a Câmara. Ela pode debater, pode discutir, mas no final da história ela decide para colaborar com o executivo, com o prefeito, com a prefeitura. Como é que vocês tratam esse tipo de relacionamento? Existe harmonia entre os poderes? Como é que funciona isso? Então, Jorge, Serquilho, como você falou, uma cidade próspera, né? Eu acho assim tem 40 mil habitantes? Quanto tem? Aproximadamente 50 mil. Aproximadamente 50 mil. mil. E quantos eleitores ativos tem Serquilho? Olha, na última eleição, estava aproximado aí uns 38 mil, 35 mil eleitores, né? Tá. Mas sempre em campanha, 30% não vai votar. Não vai né? votar, Então, tá chega certo. em torno ali Tá. de 26, 27 Tá, mil, tá. mais ou menos. E a gente tem, sim, uma harmonia entre os poderes lá em Serquilho. Bacana isso. Nós, Câmara, né, óbvio que a gente sempre vai colaborar o máximo possível para com o Executivo em coisas benéficas para a população. Isso não tenha dúvida, né? Todos nós vereadores que estamos ali, cada um com as suas pautas, as suas bandeiras, mas com o intuito de sempre procurar fazer o melhor para Serquilho. Eu tenho um parceiro, um amigo, um abraço para o Vitor. É uma das pessoas assim que eu conheço, o Vitor Mazzucato, que também é vereador. É vereador? É. Tá. Eu tenho a minha prima, que é a presidente da Câmara, Tá. Adelane Belucci, um abraço, Adelane Belucci. O Vinícius é meu primo de segundo grau, né? Abraço a todos os vereadores. E assim, eu falo do Vitor porque quando a gente foi eleito, nós fomos eleitos, né? Eu conversando com ele, eu falava assim, Vitor, nós vamos estar juntos, né? Buscando as melhorias, mas vai ter pontos que a gente vai discordar e faz parte da política, principalmente da Câmara, né? Então a gente tem 13 pessoas ali que pensam diferentes. São 13 vereadores? São 13 vereadores, né? E tem os mais experientes, né? Tem os mais novos. E sempre vai ocorrer as discussões. Independente se é amigo ou não, ela faz parte. Ponto de vista. Né? Já aconteceu, isso, né? Já se entendemos e vai acontecer mais vezes. E isso faz parte dentro da Câmara, dentro de qualquer outro poder, né? Ninguém vai concordar 100% com tudo. Mas a gente sempre tenta chegar no melhor possível para o município, para a cidade. Como eu falei, né? A gente está indo para o 8º mês aí, já teve discussões ali que a Câmara foi a favor, que a Câmara foi contra, né? Mas sempre buscando a harmonia, o respeito, né? Se Deus quiser, logo a gente vai voltar para sessões, vão ter aí mais pautas aí polêmicas, né? Polêmicas não, impopulares, que fazem parte do jogo político, fazem parte da política, e pode acontecer a todo momento essas discussões, tanto ali entre nós, vereadores, quanto entre poderes, tá? Mas o que eu sempre digo assim, que é importante a população saber que todos nós ali estamos... Existe harmonia. Harmoniosos para o bem comum. Tem Bacana problemas isso. na cidade? Tem muitos problemas. Né? E o nosso objetivo é sempre procurar tentar resolver dentro das legalidades. Tem coisas que são mais ágeis, são mais fáceis de resolver. Tem coisas que demandam de tempo. Né? Às vezes tem situações que não dependem só do prefeito também. A gente sabe disso. E graças a Deus, assim, nesses 8 meses que eu estou ali, eu sempre falo para todos eles, eu estou aprendendo ainda. Com cada um ali. Por bem ou por mal, eu sempre procuro aprender. Porque eu quero deixar um legado. Você tem humildade, né, Felipe? Eu acho que isso aí é uma coisa que já está bem claro para a gente. Eu acho assim que, para mim, a humildade ela sempre foi essencial, né? Se eu cheguei hoje na política como vereador, eu acho que eu devo muito a isso. Que nem eu falei para você, eu não sei mais do que ninguém, não quero ser melhor do que ninguém, eu apenas quero também buscar o meu espaço, né? Deixar o meu legado. Hoje eu tenho uma filha de
1 ano e 5 meses. Opa! Né? Inclusive, queria mandar um beijo para ela, um beijo para minha esposa, a Cíntia, que é a minha parceira, minha companheira. Tudo que eu conquistei, se eu estou aqui hoje também, eu devo isso a ela, sem sombra de dúvidas. Né? Queria mandar um beijo para minha mãe, para meu pai. Provavelmente minha mãe deve estar assistindo. Importantíssimo. Sim. Inclusive, né, minha mãe é uma das eleitoras que mais me cobra. Vixe, Maria, eu vivo discutindo com ela. Imagino. Mas faz parte, é bom isso daí. A gente tem coisas que a gente, às vezes, pessoas que fazem críticas, óbvio, construtivas, e a gente tem que saber aceitar, a gente tem que ter a humildade de saber escutar, entender e, às vezes, corrigir. A Né, responsabilidade faz parte. Então, grande, a humildade né, tem tudo isso. Né? Ainda mais eu que estou chegando agora. Né? Pego pessoas aí que tanto estão lá na vereança como não, que tem muito mais conhecimento, mais vivência do que eu. Sim. Entendeu? Mais vontade não vai ter. Mas tem um pouco mais de conhecimento, de vivência, pelo tempo que às vezes já acompanhou a política. Mas eu, como eu falei, eu tenho a humildade de saber que eu preciso aprender e eu vou aprender, eu vou buscar. Porque o que eu quero fazer, eu preciso, né, percorrer um caminho com os pés no chão, ter humildade, buscando usar as prerrogativas do vereador do meu modo. Né? Eu falo que eu acabei de falar para você, tem 3 vereadores, cada um pensa de um jeito, cada um tem o seu modo de agir. Né? E às vezes eu posso achar errado, mas para ele é certo, ele tem os eleitores deles que apoiam, assim como os meus, e faz parte. E a gente precisa aprender, pelo menos eu falo que eu preciso aprender com cada um deles. Convivência. Aprender a convivência, aprender os modos com que ele trabalha a política. Né? Às vezes, de repente, eu estou trabalhando de uma forma e é errado, eu preciso, né, prestar atenção na forma que o outro está fazendo para me corrigir, porque eu tenho certeza que todos que estão ali querem o melhor para a cidade. Né? E óbvio que cada um vai trabalhar de um jeito diferente. Hoje, para você ter uma ideia, né, como eu falei para você, eu tenho tenho um time de futebol, que agora a gente deu uma diminuída. Então muitas pessoas esperavam de mim que eu brigasse pelo esporte de Cerquilho. E aí, com o tempo, a gente vai absorvendo, vai aprendendo e fala, cara, é uma pauta, é uma pasta que realmente eu preciso dar atenção. Né? Preciso criar políticas públicas voltadas para essa pasta. O esporte é uma coisa assim que eu tenho estudado muito algumas questões, e o esporte em si não é só a questão da saúde física e mental, também tem a questão da inclusão social, que hoje é uma pauta muito importante, tem a questão da... É uma terapia. Também, né? A economia, o esporte movimenta muito a economia do município, da região, do país. Né? E às vezes a gente, eu estou tentando desenvolver algumas coisas lá em Cerquilho, algumas leis, alguns projetos, pensando nisso, na questão da economia em volta do esporte. Eu conheço vários amigos que fazem eventos, assim como eu vou começar a fazer um evento agora, amanhã, sexta-feira, que movimenta. Qual é o evento? Chama-se Campeonato Society MM Sapataria. MM Sapataria é o nome de uma loja. Sim. São 10 lojas, na verdade, em 10 cidades. Um abraço para o William, que acreditou no projeto. Então, a gente vai fazer uma competição com 16 equipes de 8 cidades diferentes. Olha que legal. Né? Tem a taxa de inscrição, tem a arbitragem. Né? Então, movimenta toda uma economia em torno desse campeonato. Sim. Eu estou falando de um campeonato, que é o que eu estou fazendo. Né? Tem a questão do bar. O pessoal vai, toma uma cerveja, come um salgado. Então, gera uma economia dentro de um evento que eu estou falando para você. Mas Gera negócio. Sim. E existem vários em Cerquilho. Eu estou falando de um do futebol. Do futebol tem 5, 6, 7, tem mais de 10 em Cerquilho. Fora as escolinhas de futebol. Escolinhas de vôlei, tanto do município, né? Um abraço para o Marcos Vinícius, professor do vôlei. Carlos Santana, hoje o secretário lá da Secretaria de Esportes. Então, tem do vôlei, tem do basquete, vôlei de praia, futevôlei. Então, assim, é uma coisa que eu preciso trabalhar muito ainda e vou trabalhar em cima disso, porque eu quero que as pessoas valorizem mais o esporte. Não só como uma atividade física, que é importante, né, mas também como um meio de transformação da economia. Né? O esporte também está ligado totalmente à educação. O quanto o esporte não ajuda Formação do cidadão, a disciplina, né, o convívio social, responsabilidade, comprometimento, sim, meta. Então, assim, eu estou tentando fazer do esporte
mais ainda do que O ele já esporte é uma significa. bandeira, então, sua Hoje do sim, seu trabalho. hoje é uma bandeira muito que eu pretendo trabalhar muito forte em cima disso. É óbvio que nem eu falo para todo mundo, não é do dia para a noite. Tem projetos ali que a gente faz a indicação para o prefeito. Se Deus abençoar, se Deus quiser que o prefeito olhe com carinho e fale, pô, isso aqui é importante para o município. Né? Um deles é o Bolsa Atleta Municipal, que para mim seria algo assim muito importante para os munícipes Legal. que viajam para fora, que precisam de ajuda. Às vezes a prefeitura não pode ajudar, mas através desse Bolsa Atleta, a prefeitura conseguiria destinar um recurso para que fosse porque feito tem aquilo. muita gente de talento, muito atleta de talento que pode participar de competição e não vai porque não tem recurso, né? E aí é aquele sufoco para o cara fazer aquela correria. Sim. Se tivesse um apoio, Sim. seria bacana isso. Acho legal isso. Eu daí. acho que em Cerquilho, né, tem inúmeros atletas que levam o nome da nossa cidade, Cerquilho afora, estado afora, e 100% das vezes com recurso próprio, com empresas, né, patrocinadoras. Tem atletas do município que também têm recursos da prefeitura. Quando é aluno do município, das escolinhas, a prefeitura ajuda. Né, mas aí, às vezes, a maioria eu acredito que não. A maioria, às vezes, trabalha com recursos próprios. E que nem você falou, tem muitas pessoas que deixam, às vezes, de participar de uma competição importante por falta de recurso. O Bolsa Atleta, se Deus abençoar que desse certo, talvez não vai ser aquele dinheiro que você fala, nossa, o cara vai viver disso. Né? Mas o Bolsa Atleta seria um incentivo, às vezes, para aqueles, principalmente para os mais jovens, que têm dom, que têm talento, que consigam, às vezes, prosseguir um pouquinho mais no esporte. Porque a maioria, quando chega ali com 16, 17, 18 anos, às vezes param de praticar o esporte. Esse projeto é seu? Na verdade, esse projeto ele tem que Já vir do existe? executivo. Não existe. Ah, não existe. Não existe. Existem outros municípios, né, que eu falei para você, que a gente pesquisa o que dá certo naquele município, né, o que pode ser feito em Cerquilho, como que daria para fazer em Cerquilho. Então, seria algo assim que teria que o próprio prefeito criar, né, seria um marco para Cerquilho, o prefeito, o secretário de esporte, criarem esse projeto em Cerquilho. O que tivesse ao meu alcance, eu falei que eu ajudaria. Né, hoje a gente tem deputados aí que são parceiros. Um abraço para o Tenente Coimbra, inclusive o Tenente Coimbra também é muito parceiro aqui da cidade de Tietê. Um abração para ele também. Está aberto o convite aqui para participar conosco, viu, filho? Inclusive o Lucas, né, que então, o Lucas é muito também parceirão dele. Nosso também. Vamos fazer um convite para ele vir aqui sentar sem dúvidas. conosco aí, pega o grupo nosso aí, a gente bate um papo com ele. Sim. Então, dentro desses recursos, dessas emendas que a gente pode conquistar, o que for possível também a gente direcionar para essa bolsa, se Deus abençoar que seja criada, a gente vai direcionar. Legal. E o meu intuito com isso é o quê? Que a gente, cara, Deus abençoe que várias pessoas consigam, através desse Bolsa Atleta, estender um pouquinho mais a sua carreira no esporte e, quem sabe, seguir, né, na carreira mesmo do esporte. Bacana. Porque, que nem eu falei, eu assim, amo futebol desde criança. Não vou falar que eu ia ser jogador profissional, acho que era muito difícil, mas eu passei por isso, uma certa idade de você estar treinando, mas chega uma altura que você fala, pô, eu tenho que trabalhar, né, eu tenho que ajudar na minha casa. Então, às vezes, a criança acaba parando, né, para realmente fazer o seu dinheirinho ali, para pagar suas contas, enfim. Mas se você tem uma bolsa que pode, de repente, incentivar um pouquinho mais, dar uma oportunidade um pouquinho mais estendida para aquele jovem, para aquela criança que está ali competindo em alto rendimento, se Deus abençoar que saia 5, 6 atletas ali durante 3 anos que seja, Paulo, eu vou ficar feliz. Eu tenho certeza que vai sair mais. Super bacana. Mas já seria muito importante, porque hoje a gente vê as dificuldades aí dos jovens, principalmente, que precisam, às vezes, parar de praticar uma atividade física porque precisam trabalhar. Quanto mais esporte, menos doença. Menos doença, economia pro menos município. criança na rua, menos criança mexendo com droga, Sim, né? sim. Mais crianças Formando cidadão. se importando com questões sociais. Sim. Né? Porque o futebol também tem muita questão social, inclusive nessa competição a gente fez uma arrecadação entre as equipes, doar cesta básica, vamos doar leite. Então o futebol também tem todas essas Felipe, vertentes. deixa eu te perguntar para a gente avançar. Olha, o programa nosso, o pessoal sabe. O programa nosso, via de regra, ele começa às 20 horas e
oficialmente até as 21 horas. Só que você não consegue, ainda mais entrevistando um cara que nem você, tem facilidade para se expressar, tem habilidade para se comunicar. Tem que aprender muito ainda. Mas tem assunto, tem conteúdo, então o programa nosso, ele estende, ele vai passar do combinado. E eu tenho que aproveitar o tempo que eu tenho com você para a gente poder passar para o nosso público, dar aquela lapidada, aquela peneirada, porque o pessoal viu, precisa perguntar o que é isso, o que é aquilo. Então eu vou te fazer uma pergunta que tem duas, ela vai derivar para duas outras. Sim. Então eu vou te perguntar assim, que o nosso público, ele gostaria de saber um pouco. Quais são, a pergunta é assim, quais são as prioridades, na sua visão, as prioridades para Serquilho nesses próximos 4 anos, e quais são as virtudes que Serquilho tem no momento atual? Se você puder comentar conosco. O que é que vocês estão pensando na gestão da cidade, na administração, nessa união de forças que você tem? O que é que nós temos que fazer para melhorar Serquilho? Quais são as prioridades que a gente tem que mexer com ela? Jorge, na campanha, a gente percebeu que Serquilho precisa melhorar muito na saúde. Na saúde. Né? E eu falo assim que eu estou ali para servir. Né? Servir com amor e não para mim, para o povo, para a população. E a gente sabe que a saúde de Serquilho, ela tem melhorado muito, graças a Deus. Precisa melhorar mais. Se Deus quiser, vai. Né? Hoje a gente tem pessoas ali que querem fazer isso, prefeito, pessoal da Santa Casa. Né? Nós, como vereadores, hoje, por exemplo, nós conseguimos aí um recurso de R$500 mil com o Rodrigo Gambale, voltado para a área da saúde. Se Deus abençoar, logo, logo teremos mais notícias, né? E vão ser para a área da saúde. Então, assim, eu tenho a bandeira do esporte? Tenho, quero brigar muito por isso, pelo esporte, vou fazer isso, mas a prioridade da população é a que importa. É a que importa no momento. Então, essa é uma delas. A saúde é a principal delas. É a principal da cidade. Eu acho que a saúde é a principal. Isso eu falo pelo que a gente viveu na campanha. Tá. Entendeu? Eram de cada 10. É a demanda da população. É a demanda da população. Número 1. Eu acho que é a principal. Né? Tá. E a gente percebe, recebo várias mensagens de pessoas assim que agradecem, às vezes, algum atendimento que foi feito. A gente sabe que não está 100%, está longe de estar 100%, mas eu quero que a população entenda que a gente está lutando para chegar naquilo que eu falei na minha campanha, buscar as melhorias. A gente vai conseguir do dia para a noite? Não vai, mas a gente está trabalhando para isso. Inclusive, que nem eu falei, os recursos que a gente está recebendo hoje, eles são voltados para a área da saúde. Eu queria poder mandar para o esporte agora, adoraria. Se Deus quiser, no momento certo, eles vão vir, né, para o esporte também. Então, assim, eu acho que para a população de Serquilho, a saúde ela era a principal assim, atenção, demanda, né, que o próprio prefeito também tem atenção. E no que dependesse da gente, nessa área, a gente vai estar ali para fazer. Uma outra questão, que é aí que eu falo que é uma coisa meio assim complicada, porque eu tenho vários amigos, familiares, eleitores que vão concordar comigo nisso, mas, cara, eu preciso pensar como um todo, né? Que é a parte da educação, que se Deus quiser, futuramente, se tudo encaminhar bem, como está encaminhando, Serquilho vai ter uma escola cívico-militar. Ai, que legal. Se Deus quiser, através também do deputado Tenente Coimbra, que é um das principais deputados da frente parlamentar, ainda tem algumas questões, não vão ser fáceis, mas é uma luta. Eu acho assim que se você não quer colocar o seu filho numa escola cívico-militar, é um direito seu, eu respeito. Mas tem muitos pais que gostariam de colocar hoje numa escola cívico-militar. Eu tenho uma filha de 1 ano e 5 meses, vai demorar, mas eu gostaria, né, que estudasse numa escola cívico-militar,
E isso vai ter pessoas que vão gostar, pessoas que não, e eu respeito. Mas eu tenho certeza que Cerquilho a maioria aprovaria. E aquilo que eu falo, a gente tem que dar essa opção também. Sim, com Uma certeza. das obrigatoriedades da escola cívico-militar, do projeto, é que você tem que ter 2 escolas estaduais no município. Para quê? Para que uma seja, a outra não. Se você não quer colocar o seu filho na escola cívico-militar, tudo bem, você pode colocar na outra. Então, é uma questão assim de bom senso, né? A gente sabe que não é fácil. Cerquilho, a gente tem feito um bom trabalho. Agradecer ao vereador Tunico também, que está acompanhando a gente nessa questão. Não depende mais só daqui do Cerquilho, tem outras questões aí que precisam acontecer. Se Deus quiser, no tempo certo vai acontecer, né? E eu tenho certeza que isso também seria uma grande valorização ali na parte da educação, né, do nosso município. E saúde, educação. E aí eu posso até colocar ali em terceiro lugar o esporte, mas assim, como eu tenho citado, o esporte é uma ferramenta da gente melhorar a saúde, né? A gente tem um número Ele muito é macro, alto, né? Ele a é gente tem um macro. número muito alto de hipertensos em Cerquilho, é estourado, né? E o esporte a gente sabe que pode melhorar essas questões também na área da saúde, inclusive tem uma parceria entre a saúde e a Secretaria de Esporte que desenvolveram um projeto em cada posto de saúde para facilitar o acesso das pessoas também ao esporte, pensando nas questões de diminuir esses números altos aí de hipertensos e outras doenças mais graves que a gente tem, números altos em Cerquilho. A questão da educação, que o esporte abrange, a questão da economia, que a gente hoje tem uma dificuldade muito grande na parte da economia. Tudo está subindo, tudo está caro. Quando é a prefeitura que vai comprar, o número triplica, né, as licitações. E a gente precisa gerar economia no município, né? O esporte é uma maneira de fazer a gente movimentar a economia do nosso Felipe, município. Cerquilho tem problema de desemprego ou sobra vaga? Porque Tietê vive uma coisa assim, sobra um monte de vaga e não tem gente para completar quadro. Olha, Jorge, essa é uma questão também muito, assim, como que eu posso dizer para você? Complicada. É complicado, é uma situação bem complicada Porque isso. hoje, para você ter uma ideia, eu fui conversar com um amigo meu e ele reclamou para mim que ele não tem mão de obra, que ele não consegue mão de obra. Ah lá, é isso Né? aí. Eu também entendo algumas pessoas que querem que venham mais empresas para o município. Isso é importante até para a arrecadação do município, né? Mas, assim, às vezes Gente, não tem tem mão que de ser algo obra. bem planejado, principalmente para a cidade de Cerquilho. Né? Muito se fala, vamos trazer uma empresa multinacional para Cerquilho. Porra, desculpa a palavra. Pô, seria importante, mas Cerquilho tem essa mão de obra qualificada para atender essa empresa? Então, assim, é um trabalho que tem que ser muito bem feito, muito bem estudado. Hoje existem empresas de tecnologia, né, que às vezes você pode trazer uma empresa de tecnologia para o município, ela não ter tanta mão de obra, não necessitar de muita mão de obra, né? Mas a arrecadação dessa empresa seria muito importante. Sim. Então, às vezes, vamos trazer a empresa para Cerquilho. Eu acho que tem que vir, vai vir, se Deus quiser, né? Tem pessoas ali que estão correndo atrás, aí tem o segundo distrito industrial de Cerquilho, que Deus abençoe. De que lado vai sair o distrito? Na verdade, ele já existe, né? Ele é sentido Tatuí, depois que você passou ali o Coco Verde, Sim. uns 500, 1 quilômetro para frente ali tem um trevo, é do lado direito, bem do lado direito. Então, tem algumas questões burocráticas lá, mas eu não estou muito a par disso, mas tem vereador lá que está mais a par, que se Deus quiser vai sair, né, algumas coisas lá que vão trazer mais arrecadação para o município, criar mais vagas de emprego. Então, assim, hoje a gente tem que ter muito cuidado, né, de tudo que a gente vai fazer. Vamos fazer isso. Tá, mas e lá na frente, como é que vai ser? E segurança pública, como está a cidade? Ontem a gente teve uma notícia muito boa, né, o prefeito do Pilão anunciou lá mais 8 policiais militares. Eu vi né? Essa postagem. Hoje teve uma operação muito grande na cidade de Cerquilho, nos grupos do WhatsApp estava tudo bombando, helicóptero. Então, assim, é um trabalho que nem eu falei, tem coisas que não dependem só do prefeito, precisam também de outros poderes acima, né? Nesse caso, por exemplo, do Estado. E aos poucos eu tenho certeza que a gente vai conseguir melhorar a nossa cidade. Recentemente o prefeito também anunciou aí que vai fazer licitação, né? Então, para quem gosta de participar aí de concurso público,
quem gosta de participar de concurso, logo o Cerquilho vai abrir aí o concurso público. A prefeitura hoje ela está muito defasada de mão de obra. Quantos funcionários tem a prefeitura? Olha, mais ou eu menos. acho que na base de uns 800, mais ou menos. Em torno disso. Eu posso estar muito fora, viu, dos números ali. E o orçamento anual de Cerquilho, quanto? Para esse ano a gente tinha votado 290 milhões a arrecadação. 800 funcionários. 290 milhões. Posso estar errado a quantidade, tá? Que às vezes é muitos números, às vezes a gente acaba esquecendo um ou outro. Com certeza. Depois eu até posso corrigir, posso mandar mensagem para você. Felipe, uma outra coisa, por isso que eu toquei nesse assunto. Deixa eu te fazer uma outra pergunta que é importante também. No aspecto da cultura, eu assisti há poucos dias atrás... Aí já fico mais tranquilo para falar. Eu assisti há poucos dias atrás uma postagem a respeito do Dia do Cururu, que eu achei super legal porque faz parte da nossa cultura regional, que inclusive é um dos programas que nós temos aqui, e vou pedir até uma gentileza para você. Está aberto um convite para que quem for da área que goste, se quiser se apresentar aqui conosco, nesse programa que nós fazemos, especialmente para os artistas que não são da grande mídia. Tem muita gente boa que não tem espaço. E aqui não precisa pagar nada, não tem jabá, não tem nada. Vem, apresenta o seu trabalho, mostra para o público o que é feito, e principalmente essa área do cururu, que é uma coisa tão de raiz, tão importante, faz parte da vida até dos nossos antepassados, seria muito bacana. Então fica aberto o convite aí para o pessoal da cultura, mas eu queria que você contasse um pouco para a gente o Dia do Cururu. O que eu achei? Conta um pouco para a gente disso aí. Pode ter certeza que eu vou repassar o seu contato para algumas pessoas para falar a respeito disso. Seria muito importante, como você falou, abrir espaço, né, para a nossa cultura da nossa região. Claro. O Dia do Cururu, ele foi criado em 2018, né? 2017, o Lizinho Rosa, que é um ícone do cururu, conhecido também como o Rei do Cururu, faleceu no dia 19 de julho de 2017. E no ano de 2018, eu era coordenador de cultura, foi trazido até nós essa proposta através também do vereador Serginho, na época, né? Hoje ele trabalha na prefeitura. Assessor de imprensa? Isso, Serginho Locutor. E aí na época ele trouxe a ideia, nós iniciamos o primeiro Dia do Cururu lá no Centro Interativo e achavam que não ia dar ninguém, porque não é todo mundo que gosta, né? Mas enfim, encheu aquele lugar. E aí foi uma coisa muito importante até para a cultura, porque aquilo ali valorizou. E daí nos anos seguintes foi passado para o teatro, né? Existe lá o Elinho não, é o Hélio Sossegan, ele mesmo, que é hoje o que carrega ali a frente, né, do cururu, que corre atrás dos projetos, que corre atrás ali de valorizar o cururu. Temos o Najib Leite em Cerquilho, um artista ali da área do cururu ali, fenomenal. Temos outras pessoas também do cururu. E aí começou-se a todo ano virar uma data especial. E o Serginho foi e fez uma lei, né, para que fosse constituído 19 de julho, o Dia do Cururu, em homenagem ao Lizinho Rosa. Então todo ano, dia 19 de julho, é feito esse evento no teatro, junta-se o pessoal que gosta de cururu, né, para fazerem as rimas, né, em homenagem, né, nesse dia, na ocasião. Não é o desafio, mas é uma data muito importante para quem ama o cururu, para quem gosta. Quando eu cheguei na cultura, eu não conhecia, não gostava. Só que daí, acompanhando, você entendendo, você passa a gostar, passa a valorizar, porque é tão difícil você, né, fazer um repente ali do cururu. E foi uma data muito especial, pude prestigiar no dia 19, rever alguns amigos da região, tinha pessoas de Itu, de Tatuí, Tietê, Laranjal. Então é uma data que o pessoal que ama o cururu mesmo, eles se reúnem ali para fazer essa homenagem e não deixar essa cultura morrer. Está dentro do calendário oficial. Hoje é uma data oficial. Hoje é uma data oficial. Isso. 18 de julho. 19 de julho. Só que daí, dependendo do dia que cai, eles fazem, né, um dia antes, um dia depois. Mas todo ano é uma lei lá que todo ano precisa ser feita essa data do cururu. Valoriza a cultura, vocês né? Aí
por mais esse parabéns a gente tem que desejar mesmo lá pro pessoal que ama o Cururu, né? Porque eu, mesmo fora da prefeitura, eu ainda fazia alguns eventos com o Cururu, mas aqui a gente estava conversando aqui um pouquinho antes a respeito do podcast. Você tem que amar o que você faz. Claro, né? claro. E o pessoal do Cururu, eles realmente amam o que eles fazem. Quero te perguntar mais uma coisa. Como você falou, vou voltar um pouquinho. Você falou a respeito desse efetivo da Polícia Militar, né? Que aumentou, foi integrado mais oito militares lá. Cerquilho também atua legal com a GCM, né? Sim, inclusive teve um fato aí essa semana passada muito relevante, né, para a própria guarda, para o próprio município, né, a valorização, que foi lá o Santos e o Pereira, se eu não me engano, que apareceu a avó com a mãe, com uma nenenzinha engasgada. Eles fizeram os primeiros atendimentos ali, conseguiram salvar essa criança. Que legal. Né? Então, assim, a guarda de Cerquilho também vem sendo muito bem preparada, né? E como o próprio prefeito citou na semana passada, eles sempre estão fazendo cursos, são bem atenciosos na nossa cidade, procuram fazer como se diz assim, o Cortella, né? Fazem o melhor com as condições que eles têm, né? Sim. Então, vira e mexe, estão indo na Câmara recebendo moções por trabalhos que eles fazem. Legal. Então, um abraço para todo o pessoal da Guarda. E é um trabalho em conjunto, né? A Guarda, Equipe. ao Militar, nós temos lá também o delegado Dr. Emerson também, que vem fazendo um excelente trabalho na cidade. Um abraço lá ao Dr. Emerson. Felipe, e Carnaval de Cerquilho continua na mesma vibe? Até o momento, sim. Ano passado, né? Esse ano também foi lá no centro. Né? Uma tradição da cidade é o Carnaval ser no centro. Já foi tentado tirar uma época, talvez naquela ocasião, por algumas questões ali que foi necessário, mas não deu certo. Ficou um tempo sem. Então isso já está dentro... Isso só se for alguma outra questão que tire, mas até então, né, foi promessa do próprio prefeito de continuar, foi feito esse ano. É o carnaval da região aqui, é um dos maiores que tem. Né, eu sou cúmplice por falar, porque eu tenho carrão também no carnaval. Você tem carrão? Tenho um carrão. Agora não estou indo mais porque eu tenho filha pequena, né? Então não dá mais para você aproveitar como antes. E é uma das culturas assim de Cerquilho que também movimenta muito a economia da cidade, né? Muitas pessoas vêm para Cerquilho, ficam em hotéis, né? Gastam em supermercados. É o maior evento de eu acho que o Carnaval é o maior. O Carnaval é o maior, é o que mais movimenta, né? Você tem uma estimativa de público? De público, quanto que nós falamos? 100 mil pessoas? Eu acho que foi divulgado, se eu não me engano, em torno disso entre as 5 noites, né? E tem uma estimativa de movimentação financeira na cidade? Olha, eu não vou saber falar para você isso, tá? Mas bomba, assim, né? Porque se você pegar só os carrões ali, movimenta muito, né? A venda de abadá, mexe com as empresas, confecções, as distribuidoras de bebida, hotelaria, tem a parte do desfile também, que tem um pessoal que é muito engajado na parte de tudo, né? O carnaval ali, ele movimenta muito a cidade de Cerquilho. É difícil falar em valores. Cerquilho né? E região, né? Cerquilho e região. Muitas pessoas de fora, né, frequentam ali a cidade de Cerquilho. E, como eu falei, não dá para eu não consigo falar para você em números, né? Mas, assim, é o maior evento de Cerquilho, o mais tradicional, o que mais atrai turistas de fora para a cidade de Cerquilho, é o Carnaval de Cerquilho. E a gente, no quesito de educação, eu vi há pouco tempo atrás que Cerquilho teve indicadores sociais e educacionais na parte de cima da tabela. Sim. Isso aí também é uma proposta é um projeto que tem a solução de continuidade. Dentro daquilo que você já havia falado, que eu comentei, existe um trabalho que vem sendo feito há anos, né? Então, cada gestão que passa, ou eles tentam manter ou melhorar, né? Cerquilho, a parte da educação,
em resultados e números ali, sempre foi muito bem pontuados, né? Hoje nós temos ali um secretário que já foi vereador, que era diretor, se eu não me engano, aqui na cidade de Tietê. É uma pessoa que entende de educação. O Zinaldo. O Zinaldo, O secretário Zinaldo, Zinaldo. o Zinaldo, você precisa vir aqui também, viu, Zinaldo? Sabe, deixa eu te fazer um comentário. Nós fizemos uma proposta de, como você falou, fazem 8 meses praticamente que os governos renovaram. Então nós fizemos uma proposta de dar oportunidade para as novas equipes de governo para virem contar um pouco para o público o que elas, quem são, quais são os planos, o que elas pretendem fazer, contar um pouco para a população. Cheguei e eu vim aqui. Então, nós criamos um círculo abrimos espaço para o secretariado vir, para o vereador vir para cá e para contar um pouco, principalmente os mais novos, se apresentar para o público. E eu estou encerrando esse ciclo de Tietê. Nós temos praticamente 2 secretários para finalizarem aqui e depois eu termino com o prefeito. E por isso que eu já estou fazendo essa transição, porque eu quero dar oportunidade para que o pessoal de Serquilho também venha contar. Por isso que é um dos motivos de ter convidado você já, para a gente começar a fazer essa transição, abrindo espaço para o secretariado vir para cá, para conversar com o público, para contar um pouco quais são os planos, enfim, para a gente dar oportunidade para Serquilho também falar a respeito do que está sendo feito na sua pasta, quais são as ideias, Então, o objetivo desse podcast, ele é muito mais para você ter um contato maior com o público, né? E por conta disso, por exemplo, Serginho, que é uma pessoa da assessoria lá de vocês, craque, ele é fundamental nessa interface nossa. Mas eu já vou aproveitar a oportunidade que você está aqui para você já ser o nosso embaixador lá em Serquilho e já está falando para o pessoal que o espaço vai estar disponível aqui para vocês poderem estar vindo conversar conosco. Que é importante, é bem importante isso. Como eu te falei, você senta aqui, você pode comentar, conversar à vontade, sem intromissão, sem interferência e colocar as ideias que as pessoas têm. Então, o podcast realmente ele é feito para isso, né? Sim. Para você poder estar utilizando esse tipo de espaço. Bom, deixa eu te falar, colocar assim para você de uma maneira bem clara. Você, como eu te falei, o programa ele passa muito rápido. A gente está caminhando praticamente para o final dele. Eu vou deixar você muito à vontade, porque às vezes a gente pergunta, mas tem coisa que até não tem nada combinado. O pessoal sabe que não tem nada, não tem roteiro, não tem ponto aqui para o pessoal ficar soprando para você. É uma conversa como se a gente estivesse sentando e conversando, comendo uma pizza, alguma coisa assim. Então eu quero deixar o espaço, você muito à vontade, para você comentar, se tiver algum ponto que você queira dar um destaque, para você falar com o teu público, com os nossos telespectadores aqui, você fica à vontade, cara. Não, eu queria mais uma vez agradecer você pelo convite. Foi gostoso, né? Esse bate-papo, como você falou, às vezes faz parte, né, da gente sentar, ser descontraído, sem roteiro. Até peço desculpa da minha falha, da minha falta ali de um pouquinho de conhecimento na área que você citou. Mas é isso, que nem eu falei, eu não estou aqui para ser melhor que ninguém, tenho que aprender muito, vou correr atrás sim, são muitas coisas, muitas pastas, muita informação, mas com o tempo a gente vai sim buscar fazer o melhor possível. Como eu falei, eu tenho alguns objetivos a ser alcançado, tenho alguns legados que a gente quer deixar para o município, esperamos com o tempo também, se Deus quiser, a gente poder fazer o melhor para a nossa cidade, sempre com honestidade, com humildade, né, com sinceridade,
Espero que você consiga realmente trazer mais pessoas para vir aqui também compartilhar aí as partes técnicas, né, dos conhecimentos dos secretários. Eu acho que isso é muito importante, tanto para nós, vereadores, mas também para a população entender, né? Tem muita coisa que às vezes a gente vê de fora e não entende como funciona, né? Acha que é só chegar e fazer. Não, existem alguns trâmites a serem feitos. Agradeço mais uma vez, parabenizar você pelo programa, que você vem fazendo um programa legal, dando espaço para as pessoas falarem dos seus dias, das suas profissões, dos seus trabalhos ali no legislativo, no executivo e também na parte cultural que você citou, que Deus abençoe, que venha também pessoas aí de Cerquilho para vir aqui contribuir com você. Então, fica aqui meu boa noite a todos vocês. Né? Mais uma vez eu peço desculpa daí do meu erro, mas prometo que em uma outra oportunidade a gente vai falar melhor sobre isso daí. Bom, vamos sem pressa, o tempo é nosso aqui, né? E a gente manda no nosso negócio aqui. Como eu falei para você desde o início, principalmente na sua fala, uma coisa que já chamou atenção para mim é a sinceridade sua. Primeiro ponto. Segundo ponto é a humildade que você tem. Terceiro ponto, não existe falha nenhuma. Você fique totalmente à vontade, porque não existe falha. Nós estamos aqui todo dia, toda hora, aprendendo e muito mais aprendendo do que ensinando. E não tem nenhum tipo de impedimento ou de dificuldade nenhuma. Conversa normal, sem... Então, não quero que você saia daqui pensando que existe qualquer falha, porque não tem. Uma conversa muito natural e tranquila, entendeu? E você não deixou de responder nada do que foi perguntado. Vou pedir mais uma vez a gentileza para você de transmitir o convite já aberto para a presidência da Câmara dos Vereadores e seus pares. Então, o espaço está aberto aqui para poder apoiar na divulgação de qualquer informação que você julgue necessário, qualquer colega seu gostaria de poder entrevistar o presidente da Câmara para poder que ele pudesse passar um pouco mais dentro da responsabilidade que ele tem, uma amplitude maior, o projeto que ele tem e a responsabilidade que ele tem como presidente, para ele poder conversar com o público. Então, vou pedir essa fineza para você de transmitir o convite a ele e aos seus colegas de plenário. Você pode informar que o espaço está aberto para eles. Se tem alguém aqui que tem que fazer agradecimento, na realidade sou eu, e mais do que agradecer, tem que parabenizar você e parabenizar a gestão da cidade de Cerquilho pelos índices e pelos resultados que vocês têm, que é uma cidade que ela dá orgulho da gente poder falar, conviver. Cerquilho, a gente tem uma convivência harmoniosa, prazerosa. Inúmeras vezes nós vamos para Cerquilho para passear, para resolver a nossa vida, essas coisas. Então, a tua presença aqui conosco foi extremamente saudável e muito gostosa, e eu espero que não seja só essa vez, que você possa voltar aqui conosco. Agradeço. Se Deus quiser, que não falte oportunidade. Quem sabe, numa próxima aí a gente volta a falar de mais coisas boas. Bacana, né? Bacana. Mas agradeço mais uma vez aí pela oportunidade. Pode ficar tranquilo, que iremos repassar lá sim o convite para todos, né? Como eu falei, que venham mais pessoas aqui para realmente passar um pouco aí dos seus conhecimentos para todos. Bacana. Legal, pessoal, então é isso aí. Nós estamos terminando mais um Pod Livre. Esperamos que vocês tenham gostado. Felipe foi uma pessoa muito, muito agradável poder conversar com ele, contribuiu bastante, deixou registrado a sua passagem aqui na nossa cronologia do tempo. E eu espero que a gente possa se encontrar na próxima semana com muita saúde, com muita paz, muita alegria, que Deus proteja a todos,
que ajude a iluminar o nosso Brasil querido e que os gestores tenham o bom senso, tenham o amor ao país e vamos cuidar desse país maravilhoso aqui, vamos poder trabalhar para a gente poder tocar, prosperar nas nossas virtudes. Que Deus ajude a todos, nos dê saúde e nos dê muita luz para a tomada das decisões, tá ok? Nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos e mais uma vez, muito grato pela companhia. Valeu, Felipe. Obrigadão. Tchau, pessoal. Vai que gagueja.